Eu gosto muito de acompanhar o SBT Esportes, principalmente do Rio, que fala bastante do Flamengo. E lá tem o Vene. O Vene, ele sempre traz muitas informações sobre o Flamengo. E aqui eles vão falar um pouco sobre a chegada do Juninho. O Juninho que chegou ao Rio de Janeiro já com a camisa do Flamengo aí. Então vamos acompanhar aqui sobre a matéria do SBT Esportes Rio de Janeiro. É craque. Vai ver o VT daqui a pouco. O Vene conta quem é. O primeiro reforço do ano já chegou com a camisa do Flamengo nas mãos. O atacante Juninho desembarcou no aeroporto do Galeão e foi recebido por um grupo de torcedores. Acabou o caô, Juninho é matador. Ainda sem contrato assinado, o jogador acenou para a torcida rapidamente com poucas palavras. Juninho chega como esperança de gols com Pedro lesionado até o meio do ano. Ele seguirá com assinatura de contrato e preparação no Rio de Janeiro. O jogador treinará no Ninho do Urubu antes de ser integrado ao elenco após o retorno dos Estados Unidos. Se o atleta mostrou empolgação, a torcida mostrou que já tem até grito de gols para a nova contratação rubro-negra. Acabou o caô, o Juninho é matador, o Juninho é matador. Eu vou dar um beijo pro Chapolin, meu amigo, tá em todas, sempre marcando presença. E olha, essa recepção emocionou o Juninho. Ele disse depois, pela primeira vez na vida, ele recebeu esse carinho, ele que tem 28 anos. O cara tá ficando ainda mais animado em vestir a camisa do Flamengo. Boa tarde, Vene Casagrande, né? Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, é tanto assunto. Vamos começar com a chegada aí do Juninho. Tudo bem, Vene? Pois é, tudo bem, Flavinho? Boa tarde Pedrosa, boa tarde a todo mundo que tá aí nos assistindo. Pois é, o Juninho, embora tenha sido poucos torcedores, não foi um aeroflá, como a gente já viu em outras oportunidades. Total de 4. Total de 4 pessoas, mas o Juninho falou para pessoas próximas, para familiares, que em nenhum outro lugar, em nenhum outro clube, ele recebeu um carinho como esse após ser contratado. Na verdade, ele nem foi anunciado oficialmente, porque nesse momento ele realiza os exames médicos para poder assinar o contrato válido dele por 4 temporadas. Mas, de fato, foi isso que ele disse para pessoas próximas, que ele ficou extremamente feliz, contente, emocionado em chegar ao aeroporto e ver torcedores desse respectivo clube, no caso, o Flamengo, gritando o nome dele e fazendo até música. Muita gente brinca, leva no deboche, apenas 4, apenas 5 torcedores. Como assim ele ficou emocionado? Mas se põe no lugar dele, ele vai ter o maior desafio da carreira dele. Ele tem 28 anos, jogou em outros clubes, ele estava no Karabakh, com todo respeito ao Karabakh, que não chega aos pés do Flamengo. E ele vai ter a oportunidade de substituir o Pedro, e querendo ou não, você chegar ao aeroporto e ver o carinho de alguns torcedores do Flamengo dessa maneira, eu no lugar dele, eu também ficaria extremamente feliz. E outra coisa também que ele falou para essas pessoas foi que o fato de ele estar chegando sem uma expectativa muito alta, na visão dele, é positivo. Porque não vai ter aquela pressão toda para ele poder fazer gols, enfim, ele não está chegando pressionado, tal como outros jogadores chegaram em outros momentos. Então a expectativa de fato do torcedor... Um deles era o Vitinho. Vitinho chegou com a maior contratação do Flamengo na época, acho que era 10 milhões de euros na época. Dinheiraço, caminhão de dinheiro. Chegou a expectativa lá em cima, jogou nada. Eu tava brincando, mas como eu falei, tem gente lá fora. Tem um monte de torcedor lá fora, só que não puderam entrar naquela área ali do aeroporto. O Chapolin e aqueles outros 3 torcedores conseguiram acesso, né? Como? Não sei. Está baixa, mas ele entende que ele consegue dar conta do recado dentro de campo. Obviamente ele vai depender também dos companheiros, mas enfim, é um jogador que chega aí com muita vontade de fazer acontecer com a camisa do Flamengo. Então o Chapolin mandou bem porque já surtiu efeito, emocionou o Juninho. E outra coisa, Pedrosa, que deve deixar ele um pouco mais leve, assim, sem tanta pressão, é porque não foi aquela fortuna que o Flamengo investiu. O Vene falando aqui, eu lembrei do Alcaraz, por exemplo, a maior contratação, já deixou o garoto com peso e talvez isso até tenha atrapalhado essa responsabilidade. É bom o cara chegar leve, né, Pedrosa? Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo. Eu vou discordar dos amigos. E pode discordar, que bom. A pressão, eu vou discordar porque a gente tá falando da primeira contratação
da nova era. A primeira contratação da nova diretoria do Flamengo. Sai daí, vascaíno. José Boto, um jogador que já tem a pressão justamente por não vir de um mercado tão badalado no futebol e que ele, digamos assim, ele vai ser a prova real. Será que o scout do Boto é bom mesmo? Na minha visão, tem isso mesmo, Nenê. Quem criticou a negociação tá esperando o Juninho jogar mal para falar assim, ó, eu avisei. E isso é normal dentro de torcida, completamente natural. Eu acho que não só pelo Chapolin, os torcedores que foram lá, mas ele tá tendo uma grande oportunidade de jogar em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que é o Flamengo. É o primeiro grande clube da carreira dele. Então passa talvez um filme na cabeça dele quando ele recebe essa recepção. Então assim, na minha visão, o Juninho vai ter a pressão do Alcaraz, vai ter a pressão do De La Cruz, Não, acho que não. Mas que ele vai ter pressão, ele vai ter pressão. Justamente por conta disso. Por ser a primeira contratação da era Boto. Jogar no Flamengo sempre tem pressão, né? Exatamente. Sempre tem pressão, né, Vene? E ele é um único reforço. De repente chega um pacotão ali de 5, 6 jogadores, ele fica meio de lado. Mas sendo o único, é pressão, não tem jeito no Flamengo. Você citou um baita exemplo que eu, de fato, tinha esquecido. Foi o Alcaraz. Olha a expectativa que foi criada em cima desse jogador. Vitinho. A expectativa criada em cima de um jogador por conta das altas cifras, querendo ou não, a pressão é muito maior. No caso do Juninho, eu entendo o Pedrosa e ele tá certo, porque querendo ou não, ele vai vestir a camisa do Flamengo. Você vestir a camisa do Flamengo já é uma pressão. E ele vai ter que mostrar que o scout do Flamengo estava certo, que o Felipe Luiz estava certo e que o Sevilha também estava certo. Mas ele não vai ter a pressão dos torcedores. Pelo contrário, eu vejo vários rubro-negros debochando, dizendo que da onde veio esse jogador. Então ele não vai ter a pressão da torcida. Ele vai ter a pressão de mostrar dentro de campo que a diretoria estava certa, que o Felipe Luiz estava certo. E é basicamente isso. Você botar a camisa do Flamengo já é uma pressão enorme, ainda mais quando ele encarar o Maracanã lotado. Porque ele vai encarar o Maracanã lotado. Se ele for bem, é do céu ao inferno. A gente sabe como que é o Flamengo. Se ele for bem, vai ser amado por todos. Agora, se for mal, boa sorte. Olha só, Drone. Outro exemplo. Grande. O Alan, fala aí. o volante Alan. O Alan. A expectativa criada e hoje ele não consegue entregar. Eu entendo que o Alan não consegue mais vestir a camisa do Flamengo por conta da pressão em cima dele. Eu ainda acho que o Alan vai virar esse por exemplo. jogo. Desculpa, Flávio. Se agora, pega no pé, fica difícil reverter, né? Olha só, Vene, eu ainda acho que o Alan ele vai dar a volta por cima, galera. Saiu recentemente uma notícia que o Alan estava em processo de separação. E assim, não é fácil pro cara que é casado, entrar num processo de separação, não sei qual o motivo, também nem me interessa. O que me interessa é o futebol que o cara joga, mas a gente sabe que isso interfere dentro de campo. O jogador talvez tenha passado por um momento difícil no ano passado. E vamos ver daqui pra frente, né? Eu ainda acredito, eu gosto muito do Alan, eu gosto, de verdade. Torço para que ele dê a volta por cima, como alguns jogadores fizeram isso pelo Flamengo, né? O Ilharão já foi muito criticado e no final se saiu muito bem. O Rodinei, tão criticado inúmeras vezes, tanto pela torcida quanto pelos jornalistas. O Rodinei saiu, deu a volta por cima. Léo Pereira, a torcida não queria ver o Léo Pereira nem pintado de ouro e hoje se tornou unânime na zaga. Algumas pessoas ainda criticam, né? É bem verdade. Mas é uma prova de um jogador que conseguiu dar a volta por cima. E eu também acredito que o Alan vai ser um desses jogadores. Tem um nomezinho ali do jogador, mas vou deixar você falar quem pode pintar aí no Flamengo, um cara famoso, conhecido, contratação de impacto. Quem é? Seria de impacto, dando os créditos, os amigos do GE.com noticiaram ontem o interesse do Flamengo na contratação do Jorginho, atualmente no Arsenal. Joga a Premier League, tá lá desde 2022, se não me engano. Muito bom jogador, para mim chegaria para ser titular absoluto. Seleção italiana. Ao time do Flamengo, seleção italiana, enfim. Chegaria para jogar muita bola no futebol brasileiro, embora tenha uma idade considerada avançada, 33 anos, mas assim, pro futebol brasileiro é top 1, é nível absurdo. Chegaria para escolher camisa no Flamengo. E aí eu fui procurar saber no lado do Flamengo. De fato, teve a conversa com o próprio jogador, não foi nem com o empresário, do José Boto, ligando diretamente para o jogador, para sondar a situação, para entender se ele tem de fato interesse em jogar no futebol brasileiro, porque o nome dele foi veiculado ao Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse interesse também, ou tivesse sido oferecido ao Palmeiras. E aí o Flamengo não gostou nem um pouco pelo fato dessa notícia ter vazado.
porque fica parecendo que os empresários do atleta querem, entre aspas, fazer um leilão com o jogador aqui no futebol brasileiro. E o Flamengo não vai entrar em leilão, porque não é segredo para ninguém, que não tem dinheiro suficiente para fazer um alto investimento. O próprio José Butto falou isso lá nos Estados Unidos. Flamengo... Hoje acho que o Palmeiras daria mais grana, né? E outra, o Flamengo não quer esperar até o meio do ano, que é quando ele fica livre no mercado. O Flamengo gostaria para agora. E aí teria que o Arsenal liberar, o Jorginho pedir liberação junto ao Arsenal. Então não é uma negociação fácil, mas para te responder de maneira sucinta, sim. O Flamengo tem interesse, eu acredito que todos os clubes de futebol brasileiro têm interesse. Se vai conseguir ou não a contratação, aí só o tempo dirá. Eu acho difícil nesse momento. Eu assisti ao jogo do Arsenal na semana passada, 2 semanas, eu gostei muito do Jorginho. Ele deve ter, imagino, mercado na Europa ainda. Pedrosa, seria uma boa investimento, a gente não sabe a grana, né? Mas um cara de 33 anos, de repente um alto valor, pode ter que competir com o mercado europeu. O que você acha aí pro Flamengo? Depende do valor, esse cara aí vale um alto investimento? Vale um alto investimento. O Jorginho é um jogador top, um volante top, campeão da Eurocopa pela Itália, campeão da Champions League pelo Chelsea, antes do Arsenal ele jogava no Chelsea, e hoje ele é um cara extremamente utilizado pelo Arsenal. Tem pouco tempo, 3 dias, 4 dias que ele jogou contra o Manchester United, 115 minutos pelo Arsenal. Então é um jogador que não é titular absoluto do Arsenal, mas é sempre utilizado pelo Arteta, que é o técnico desse time londrino. Então, assim, para jogar no Flamengo ou para jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, ele estaria na primeira prateleira dos volantes aí do nosso futebol. Mas eu acho muito difícil justamente por ele ser essa peça muito utilizada lá no Arsenal. Seria muito mais fácil uma negociação quando acabar a temporada europeia no meio do ano. Eu acho que para esse momento o Flamengo vai ter muita dificuldade, a não ser que ele force muito, e eu duvido muito que o Jorginho, que é um jogador que já está na Europa há muito tempo, para quem não sabe, ele joga na seleção italiana, mas ele é brasileiro, ele é naturalizado italiano, e é um cara que jogou no Napoli, jogou muito, jogou no Chelsea, jogou muito, jogou no Arsenal, jogou muito, e sempre teve essas posturas também muito louváveis. Então eu acho que ele não vai ser aquele cara que vai forçar a saída do Arsenal para poder vir jogar no Flamengo já agora. Eu entendo que essa negociação seria muito mais facilitada no meio da temporada. Para o pessoal lembrar, em 2021, tem tanto tempo assim, ele até competiu entre os melhores do mundo. Sim. Chegou a se candidatar e na eleição lá na Europa ficou o 3º melhor jogador europeu na temporada de 2021. O cara tem bola. Porque ele foi campeão da Euro. Foi campeão da Euro pela Champions, Itália, se destacando, né? Se destacando e jogando muito muita na seleção. bola. E jogando muita bola. Também. Ô Vene, será que a vontade do jogador não pode pesar? O cara tem mercado na Europa, mas é um brasileiro que não atuou aqui, 33 anos, de repente financeiramente está com a vida resolvida, pode ter o desejo de jogar no Flamengo, dá para seduzi-lo dessa forma? Será que o Felipe Luiz também já bateu um papo com ele? Será que não pode ser esse o caminho para o Flamengo trazer por um custo, de repente, que um clube europeu daria mais, mas o cara não deve ter uma vontade, um desejo de jogar no Flamengo? Flavinho, jogar no Flamengo eu acho que é o desejo de, sei lá, 99% dos jogadores que estão atuando aí em alto nível. Então, não vejo problema nisso. A questão é o seguinte, o Flamengo não querer esperar o jogador até o meio da temporada. E tem a questão financeira também, quanto que o Flamengo pode oferecer para esse atleta, se o Palmeiras de fato tiver interesse nesse jogador. Só uma barreira? Por que não pode vir no meio do ano, Vinícius? É uma ideia, é uma estratégia da diretoria. Vale a pena o Jorginho você esperar? Foi exatamente o que eu falei no meu canal ontem. Eu acho que vale a pena e muito esperar o Jorginho para o meio da temporada. Você vai negociando, beleza, Jorginho, quando você ficar livre, a gente oferece tanto aqui de salário, a gente oferece tanto de luvas, você toparia? O Flamengo é uma visibilidade absurda a nível mundial, você vai continuar brigando por títulos, enfim, você pode se destacar no futebol brasileiro, você pode ter a oportunidade de ter o nome gritado no Maracanã para 80 mil pessoas. Eu, se eu fosse jogador, iria querer jogar no Flamengo, obviamente, morar no Rio de Janeiro, ganhar em dia, ganhar bem, ter estrutura e estar sempre disputando por títulos, isso tudo me faz crer que jogar no Flamengo é maravilhoso. Agora, ele quer jogar no futebol brasileiro agora? Tudo depende dele também. Você não sabe a vontade. É uma negociação extremamente difícil. Agora, essa pressa do Flamengo não está ligada aí à saída do Pulgar? Dá para fazer essa leitura, Vini? Então, não dá para fazer essa leitura porque o André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, é o mesmo empresário do Pulgar. Ele trouxe uma proposta para o Pulgar, para vender o Pulgar de 4,5 milhões de euros. Do Rennes, da França, foi um pedido de São Paulo. O Flamengo não aceitou porque quer ficar com o jogador até dezembro. E aí o André Cury avisou, olha, ele não vai querer renovar.
o contrato dele acaba em dezembro, ele não vai renovar. O Flamengo virou para o André Cury e disse, beleza, ele que fique aqui até dezembro, cumpre o contrato dele e depois, se ele não quiser renovar, ele pode sair livre. Mas a gente quer ter o Pulgar pelo menos até o fim do ano, pensando no ganho técnico, não pensando no ganho financeiro. Ô Pedrosa, o Pulgar deu conta do recado aqui, né? Chegou temporada passada, teve um momento que ele era o mais regular do Flamengo, teve uma quedinha, se machucou, mas enfim, está com saldo positivo. O Alan não vingou, ainda tem o Everton Araújo aí, o garoto, Sim. que a gente não sabe ainda se está realmente pronto, será que tem bola para ser o titular do Flamengo? E aí vira uma necessidade essa posição, então, talvez essa seja a pressa do Flamengo, por não observar no elenco, talvez só o Pulgar, aquele cara de confiança para ser titular. Sim. O jogador que mais se aproximou do Pulgar, e até em alguns momentos eu acho que até jogou melhor do que o Pulgar nessa posição, foi o Léo Ortiz ano passado, né? Improvisado. E hoje o Felipe Luiz não trabalhou essa ideia. Esse né? que é o ponto. Hoje o Flamengo não tem um zagueiro também para jogar ao lado do Léo Pereira, né? Porque o Fabrício Bruno foi embora. Então, aí cobertor curto, tira o Ortiz da zaga, bota no meio e na zaga. Exatamente. Se for pensar em utilizar, que ele foi muito bem, tá? O Léo Ortiz jogou muito bem nessa posição, vai ter que trazer um zagueiro de alto nível. E se não for trazer um zagueiro de alto nível para essa vaga do Pulgar, vai ter que ser o garoto Everton Araújo. Ou contrata um volante também do mesmo nível. Eu acho que o Pulgar é um ótimo jogador, tem um pequeno defeito, que toma muitos cartões, né? E muitos cartões bobos, mas é um jogador que no Flamengo hoje, nas posições reservas, não tem ninguém à altura dele. O Alan não aconteceu, teve diversas oportunidades, não sei o que vai ser esse ano, talvez o Felipe Luiz consiga recuperar ele, não dá para cravar, mas eu diria que numa probabilidade é mais para ele não acontecer novamente. E o Pulgar é titular absoluto desse time do Flamengo. O Everton Araújo, para mim, é um jogador de muito potencial, tá? Jogador que consegue pisar na bola toda vez que consegue dominar, é um cara que tem a saída de bola muito boa, dá passes verticais, é habilidoso em até um certo momento para um volante. Então acho que é um jogador que tem muito potencial, mas não para ter a certeza de que ele vai ser o titular do Flamengo. Acho que o Flamengo precisaria contratar ou um zagueiro e pensar no Léo Ortiz como volante, ou um volante para jogar na vaga do Pulgar, caso ele saia. E tem um ponto também em relação ao Everton Araújo. O Flamengo, isso não é segredo para ninguém, que o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. O Everton Araújo é um jogador extremamente valorizado. Várias vezes, várias sondagens ele já recebeu aí em determinado momento de clubes europeus. Arrisco a dizer que o Everton Araújo pode ser sim um jogador negociado na próxima janela de transferência. Se vier uma boa proposta, acho difícil o Flamengo segurar, porque o Flamengo precisa fazer receita com venda de atletas. Então não seria nenhum absurdo o Everton Araújo ser negociado e talvez isso explique, por exemplo, a busca do Flamengo por um volante já para esse momento e não esperar o Jorginho até o meio do ano. O time principal do Galera, sobre o Jorginho, o Flamengo tem interesse na contratação do Jorginho, como foi noticiado em vários meios aí, dando os créditos aí pro pessoal do GE, e realmente eu acho que o Jorginho viria para ser titular absoluto do Flamengo. O que esse cara jogou na Liga dos Campeões, que ele jogou pelo Chelsea, é brincadeira. Esse cara jogava muito, titular absoluto, disparado o melhor jogador do Chelsea, e chegando no Arsenal, ele não obteve o mesmo êxito do Chelsea. Mesmo assim, o cara joga muita bola. O cara joga na seleção italiana também, jogou muito bem. Então, assim, viria para ser titular absoluto do Flamengo. E como o Vene bem falou, eu, sendo o Flamengo, esperaria com certeza até o meio do ano. Já que ele pode assinar um pré-contrato, assinaria o pré-contrato e aguardaria até o meio do ano para a chegada desse cara. Tu é doido, mano. Jorginho joga demais nessa equipe do Flamengo. Iria fazer total diferença. Sobre a saída do Pulgar. Talvez não, né? O Pulgar provavelmente ele vai sair do Flamengo. E o Flamengo vai ter essa deficiência de volantes. Lembrando que o Flamengo conta nesse momento com o Pulgar, Everton Araújo e o Alan como volantes. Embora o Alcaraz e o De La Cruz e o Gerson também possam jogar ali naquela posição, mas os principais jogadores são esses três. E um deles saindo, acho que o Flamengo realmente vai precisar ir ao mercado. Eu não vejo nenhum jogador da base que esteja preparado para assumir posição na equipe titular ou simplesmente para ser reserva. Não é tão simples assim encontrar um jogador nesse nível, a não ser que seja uma joia assim, que seja descoberta como o Everton Araújo. Mas se o Flamengo negociar ou o Everton Araújo ou o Pulgar, o Flamengo sim vai precisar ir ao mercado
para contratar mais jogadores para essa posição. O Flamengo segue se preparando lá nos Estados Unidos, o Flamengo, o rubro-negro que tá aqui, né, o time aqui alternativo encara um amistoso. Não, peraí, o time lá fora pega o São Paulo no amistoso, enquanto o alternativo está disputando o Campeonato Carioca. Esse amistoso contra o São Paulo já é no próximo domingo, olha só. Tava roda, pra gente comentar, não tem VT não. Beleza, Paquito. Esse jogo contra o São Paulo ainda é bem início de preparação e aí numa situação diferente porque vai pegar um time que tá no mesmo período aí de adaptação, de preparação. Queria que você falasse disso também. E outra coisa aqui, a proposta pelo Lohan, teve isso também. Você estava falando do Everton Araújo e o Lohan é outro cara que pode sair, o Flamengo recusa a proposta. Também é visto como uma grana para entrar aí pro Flamengo, o Lohan já novinho? Boa pergunta sua, Flavinho. Pois é, o Flamengo recusou uma proposta do CSKA da Rússia pelo Lohan de 4 milhões de euros. Isso dá em torno de 25 milhões de reais. Além do valor ser baixo na visão da diretoria do Flamengo, ainda tem um outro agravante para o Flamengo recusar. O Flamengo não é dono de 100% de Lohan. O Flamengo é dono de 70% e 30% pertence ao Madureira. Óbvio que se o Flamengo aceitasse essa proposta, o Flamengo ia negociar com o Madureira para pegar um percentual maior, porque o Flamengo sempre faz isso e vários outros clubes fazem isso, não é segredo para ninguém e não é nenhum absurdo. Mas a proposta de fato foi muito baixa. E muita gente fala assim, nossa, o CSKA oferecendo isso, tá duro, dorme, muita gente brincando. Mas isso explica a visão do mercado em relação ao Lohan, um jogador que chegou com aquele status de joia, a próxima venda milionária, mas não vem performando. E se o CSKA ofereceu isso, é porque o mercado já enxerga que ele está valendo isso, ou pelo menos isso. Então o Lohan precisa abrir o olho, precisa performar, ele não vem atuando bem. Se ele não crescer de produção, isso que vai acontecer, não vai ser uma venda milionária. Eu acho que o CSKA vai aumentar a proposta, pelo menos foi o que eu vi, tanto do Flamengo quanto dos empresários. Vender quanto que o Flamengo quer? Não tem um valor precificado. O Lohan não está na vitrine, ó, é isso aqui. Óbvio que se chegar uma proposta boa financeiramente, no ponto de vista da diretoria, eles vão negociar. Porque o Lohan não faz parte daquele grupo de jogadores importantes que o José Boto disse. Pelo contrário, tanto é que está jogando o início do Campeonato Carioca. Deixa eu falar do Botafogo agora, lembrando que o Vene tem uma informação importante. Então é isso, galera. Chegamos ao final aqui dessa live. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Agradeço demais. Logo mais eu vou trazer aqui todos os cortes desses vídeos aqui para vocês acompanharem na íntegra, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal Malvadão React, Thiago Dias aqui, sempre trazendo as melhores notícias e as melhores informações do rubro-negro Flamengo para todos vocês, tá? Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!